Olá, seja bem-vindo ao Vintage Câmera. Hoje vamos mostrar como limpar os fungos de uma lente com rosca M42 a Helios usado nas câmeras Zenit, câmeras russas. E vamos mostrar como fazer isso entrando apenas pelo elemento posterior. É claro que para uma limpeza mais completa você precisaria desmontar tanto a parte anterior quanto a posterior, mas dá para acessar o elemento óptico anterior através de uma entrada posterior também. Então vamos tirar usando uma ferramenta adequada para desrosquear o primeiro elemento óptico traseiro. Aqueles recipientes são para a colocação da lente e colocar a água oxigenada que será utilizada na limpeza. Observar o lado, que o lado convexo fica sempre para fora. Depois tira a outro bloco anterior que tem dois elementos ópticos. Também com a parte convexa para fora, ou seja, para trás da lente. E aí com isso você já consegue ter acesso às palhetas do diafragma, que também vão ser limpas usando benzina. Apenas uma limpeza porque ela já está funcionando. E vejam então que com o dedo eu consigo já tocar no primeiro elemento lá frontal. Vamos usar apenas água oxigenada, se não der certo a gente usa amônia. Tem pessoas que preferem utilizar 50% de cada um. E a benzina para as palhetas do diafragma. Temos ali também o fuk-fuk, o aspirador para partículas. Vamos colocar um dos elementos já de molho na água oxigenada por alguns minutos, vai depender também do estado que tiver. Esse daí não está muito contaminado, então pode ficar só alguns minutos, 10, 15 minutos, enquanto a gente vai fazendo o outro trabalho. Deixa bem de molho, é um produto encontrado em farmácia, barato, e com o cotonete você acessa a lente anterior e vai limpando, com cuidado para não colocar muito líquido, porque ali tem as palhetas do diafragma e a gente não quer que caia água oxigenada nas palhetas do diafragma. Então vai gentilmente passando e olhando o resultado. Pode ser usado um cotonete ou um chumaço de algodão na ponta de uma palheta de madeira. Passamos também, ou deixamos de molho, aquele elemento posterior, quer dizer, é o segundo elemento posterior. Ele também praticamente não tem fungo nenhum, como ele é mais interno, basta uma passada leve aí de água oxigenada para tirar um pouquinho de fungo que tinha já começando aí a surgir. Você pode deixar ele úmido durante o tempo, depois vai tirar esse excesso de líquido com um papel absorvente ou lenço de papel, papel higiênico. Essa sequência é importante, claro, né? Então, a parte mais afetada era exatamente o bloco anterior. Depois a gente tira o excesso de água, como eu falei, com lenço de papel. Sem esfregar, o lenço de papel é apenas para tirar o excesso de líquido. Você depois vai passar aquelas flanelinhas próprias para a limpeza de óculos, de lentes, para não destruir o elemento óptico. Depois passa mais um cotonete seco, agora seco, e observa com a lanterna de preferência ou no visual se tem ainda algum ponto de fungo, se tem resíduo, às vezes fica o fiapinho do algodão, então você tem que aspirar essas partículas que eventualmente se soltam. Então aí sim, passando aí você pode esfregar para efetivamente tirar todo o excesso de líquido. Então vocês veem que ficou muito limpo já, mas ainda vimos que tinha por fora aqui também alguma sujeira. Isso aqui, essa parte externa e mesmo a interna, também pode ser utilizado o Vidrex, esses limpa-vidros,
É comum isso, mas isso depois, obviamente, de passar água oxigenada, que é o que efetivamente vai liquidar aí com os fungos. Geralmente consegue resolver. Às vezes é preciso da amônia. Veja que eu não estou esfregando o papel, apenas tirando o excesso e depois sim com a flanelinha a gente dá uma passada mais caprichada. Aparentemente ficou bom essa parte anterior da lente. A lanterna ajuda para ver se tem pequenas partículas. Vimos que não estava bom ainda, então precisamos passar, mas é o lado seco. Ainda tinha algum resíduo de líquido. E aí é um serviço de paciência mesmo, de fazer, olhar, testar. Então é importante também aspirar todo tipo de partícula para evitar que seja montada a lente, você tenha todo um trabalho e depois fique algum resíduo. Agora é hora da benzina, uma quantidade pequena de benzina, porque não está muito suja. Então você vai passando e depois passa com o outro lado do cotonete seco para retirar o excesso de benzina. Se ficar com excesso de benzina pode até atrapalhar aí a movimentação das palhetas. Se essas palhetas estivessem agarradas, estivessem prendendo muito, aí a gente teria que abrir o elemento anterior para poder ter acesso ao outro lado das palhetas, mas não é o caso. O objetivo aqui era limpar os fungos e, aproveitando que já abrimos, limpar aí um pouquinho as palhetas do diafragma. Você coloca na maior abertura, quer dizer, no maior F, né, que se não me engano essa lente é o 22, então para você ter acesso a toda a extensão da palheta. Vai testando, abrindo, fechando, para ver se a movimentação está bem fácil. Bem, agora vamos secar aqueles dois elementos, o mais interno e depois o último, o externo. Então basta secar com lenço de papel, depois passar a flanelinha. Lembrando, sempre a parte convexa para trás, para fora, tanto no elemento anterior quanto no elemento posterior. Toda a parte convexa é para fora, no caso dessa lente da maioria das lentes. Uma montagem errada dessas, da posição, obviamente que ela não vai funcionar. Secar bem. E às vezes no momento da colocação você embaça um pouquinho o vidro e tem que limpar de novo. Quando você toca, ela embaça. Então essa é a posição que vai ficar. Essa lente ela fica solta lá dentro, relativamente solta, e o que fecha é o último vidro que tem. Uma última olhada, ver se ficou alguma partícula de algodão. Recolocando. Às vezes dá uma balançada para encaixar bem. Pronto, já está na posição limpa. Tem essa outra pecinha plástica que vem depois, que é o que dá uma sustentação, que separa essa outra, vamos chamar de arruela plástica, ela que separa o elemento mediano aí de óptico do externo.
Então é apenas uma separação para que um vidro não encoste no outro. Ele não, nem tem rosca, é apenas encaixe. É uma peça plástica. Aqui só para encaixar direito, ver se está bem firme. Sempre bom dar uma sacudidinha para ver se está solto. Não está, está tudo ok. Mais uma limpeza antes de colocar o último elemento, que ainda está ali no molho da água oxigenada. Pronto. Mesmo procedimento no último elemento. Uma enxugada, flanela e montagem. Aquela olhada com a lanterna, parte convexa para fora. Observa aí o lado da lente. Basta dar uma sacudida para ela ficar na posição e aí vem com a arruela final, que é de rosca. Você volta no sentido anti-horário um pouquinho só para encaixar e depois vai no sentido horário. Isso sempre facilita. E aí com a mão mesmo, tenta girar ao máximo, depois com uma pinça ou uma chave de fenda. E quando na hora de dar a pressão, aí você usa a ferramenta apropriada, que é aquela ali que pode ser substituída por uma pinça. Existem várias gambiarras aí que você pode substituir quem não tiver essa chave. E aí dá aquela sacudida, ver se o diafragma está abrindo e fechando e está pronto o serviço. Dá para ver aí mais ou menos que está bem limpo, obviamente que não fica um trabalho de profissional, mas com certeza resolve. E aí testar todas as aberturas, para ver se tem uma palheta agarrando, mas pelo visto está tudo certo. Uma lente praticamente nova. E é isso, obrigado a todos, compartilham, curtam e assistam o Vintage Camera.